Bom dia a todos. A gente vai apresentar agora o trabalho de gestão de suprimento. A nossa equipe ficou com o tema Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais. E a nossa equipe é composta por Aline Aprígio, Andréa Souza, Mislene Célia, Letícia Dantas. Aqui está o nosso sumário referente ao trabalho que foi feito. Vamos falar agora um pouquinho sobre o estoque, né? O que seria? Estoque é a composição de materiais em processamento, materiais semi-acabados, materiais acabados. Mais na frente a gente vai estar vendo esses 3 itens, certo? O que é esses 3 itens, para que haja um entendimento melhor. E que eles são utilizados em determinados momentos da empresa, mas que precisam existir em função de futuras necessidades. Assim, o estoque constitui todo o sortimento de materiais que a empresa possui e utiliza no processamento de produção de seus produtos e serviços, certo? Ou seja, é quase que uma obrigação, né? Uma empresa ter um estoque. Não é obrigatório, mas ela se sente nessa obrigação de ter para que haja uma fluidez no processamento dos seus pedidos, das suas demandas. Características. A acumulação de estoque em níveis adequados é uma necessidade para o normal funcionamento do sistema produtivo, né? Então, quando a empresa dispõe de um estoque, por menor que seja o estoque dela, ela já vai ter ali um diferencial, né? Na hora do atendimento, do prazo, por aí adiante. A tendência atual é da tentativa de se reduzir ao máximo os níveis de estoque nas empresas, pois os estoques representam um enorme investimento financeiro. O que isso quer dizer? É essencial que uma empresa tenha um estoque, mas ela deve sempre estar buscando utilizar o máximo do estoque dela para que venha repor um novo, né? Porque existem materiais ali que vão se degradando, se vencendo, e estoque é dinheiro, né? Então, ela não pode se dar o luxo de ter essa perca de material. Cada tipo de material estocado apresenta comportamentos próprios e sofre influências diferentes, né? Todo mundo aqui sabe que cada material, a degradação dele é diferente. Então, estocagem diferente. Então, cada material requer um cuidado específico. E há diversos tipos de estoque e variadas classificações, né? Então, a pessoa que vai estar lá guardando o material, então ele tem que ter esse cuidado, né? Verificar quais são as especificações daquele material, o que ele precisa para ter uma vida útil maior, né? Para aquela empresa. A economia da empresa. A administração dos estoques apresenta alguns aspectos financeiros que exigem um estreito relacionamento com a área de finanças, pois a área financeira está preocupada com o lucro, liquidez da empresa e a boa aplicação de todos os recursos empresariais. O que isso quer dizer? A área financeira da empresa, ela, se pudesse, ela não teria estoque, porque ela sabe que ali é um risco que ela está correndo, né? Como assim ela está correndo um risco? Então, se eu sou da área financeira e estou investindo em uma matéria-prima, então eu corro o risco de ter perca de material, eu corro o risco de eu comprar material demasiado em grande quantidade e não ter uma saída daquele material. Então, tudo isso tem que ser analisado para que não haja esse problema futuramente, né? Então, por isso que estoque e setor financeiro, eles tem que andar em equilíbrio ali, naquela balança, sempre regrado, para que não haja esse prejuízo aí. Os estoques desempenham um papel importante na flexibilidade operacional da empresa,
pois minimizam os efeitos de erro de planejamento e as oscilações inesperadas de oferta e procura, ao mesmo tempo em que isolam ou diminuem as interdependências das diversas partes da organização empresarial. Ou seja, ao mesmo tempo em que eu corro o risco, né, de investir em determinado material, esse material ele vai tirar o risco, né? Se existe uma oferta, uma procura maior daquele meu produto, então eu tendo já o material em estoque, então eu não vou estar preocupada em fazer solicitação, pedido com o meu fornecedor, não vou estar preocupada com a entrega, né? Enfim, então é por isso que eles têm que estar na balança mesmo, os dois têm que estar em equilíbrio, para que haja sempre essa comunhão, um com o outro, e a empresa venha crescer sem nenhum problema. A administração de estoque. Por que é importante administrar os estoques? Para que o sistema de produção não sofra interrupções ou paralisações desnecessárias, torna-se imprescindível haver alguma garantia na quantidade de materiais que fluem ao longo do processo. Nos slides anteriores, a gente viu que tem que ser utilizado quase que ao máximo o nível de estoque de uma empresa, né? Mas, ao mesmo tempo que esse estoque está sendo utilizado, então eu já tenho que ter uma carga em andamento, já a caminho de estoque novo, para que quando haja uma demanda de pedidos, né, eu não venha ter nenhum problema de eu colocar o funcionário para trabalhar, faltou estoque, pronto, e ali a obra vai parar porque o estoque não tem estoque, o fornecedor não chegou na hora, ou às vezes não é culpa nem do fornecedor, eu não verifiquei o meu estoque, não tem, então eu tenho que aguardar a chegada do fornecedor e qualquer outro tipo de imprevisto que venha ocorrer. Então, sempre que chegar no nível determinado, chegou no nível do meu estoque aqui, então já tem que ter uma carga já a caminho para renovar aquele meu estoque, não haja paralisação de mão de obra, não haja nenhum tipo de imprevisto que acarrete em problema financeiro. Tudo vai gerar em problema financeiro para a empresa. E toda empresa possui o mesmo sistema de estocagem? Não. Cada empresa ela tem que adotar o seu próprio sistema de produção mais adequado à sua necessidade. Cada empresa deve procurar fazê-lo funcionar da melhor maneira possível. E quais as principais funções do estoque, né? As principais funções do estoque são garantir o abastecimento de materiais à empresa, neutralizando os efeitos de demora ou atraso no fornecimento de materiais, né, como a gente estava falando. Então, se eu tenho uma obra em andamento e eu não estou verificando lá como é que está o meu estoque, de repente a obra vai parar porque eu não tenho material em estoque. Então, eu vou aguardar a chegada do meu fornecedor ou ainda vou fazer pedido ao fornecedor. Então, tudo isso tem que ser bem detalhado, tem que estar sempre verificando lá os estoques, verificando como que está com os fornecedores, qual o preço que está com o fornecedor, né, daquele produto, para que não venha ocorrer demora ou atraso. Outra principal função do estoque é a sazonalidade do suprimento, né? A gente tem que estar verificando lá como é que está o suprimento. Riscos de dificuldade no fornecimento, né? Se eu não tenho material em estoque, se o meu fornecedor ainda não chegou na minha obra, perdão, não chegou na minha empresa, então, como que eu vou fornecer o produto, né? Não tem como eu fornecer se eu não tenho a matéria-prima. Proporcionar economias de escala por meio de compra ou produção em lotes econômicos, né? Então, a função do estoque não é só eu garantir o atendimento de qualidade, não é só eu garantir o atendimento naquele momento, com prazo, né? Ele também vai gerar essa parte também do lucro. Como que acontece? Exemplo, se eu tenho uma matéria-prima, digamos o cimento, hoje eu compro o cimento a R$ 32,
e de repente há uma queda no valor desse cimento e está R$ 25, né, o cimento. E eu vejo que meu estoque está pela metade. Ainda não chegou o momento de eu fazer uma nova solicitação. Mesmo assim, eu vou estar fazendo aquela solicitação, por quê? Porque futuramente a gente sabe que o cimento, detalhe, né? Eu não vou pedir, não vou comprar material que está com o valor abaixo do mercado, que ele não tem uma rotatividade boa, né? A gente sabe que o cimento, sim, todo mundo precisa de reformar, de construir, então sempre vai ter alguém precisando de cimento. Então, se ele está abaixo do valor do mercado, é viável você comprar aquele produto, porque tem que ter essa análise, né? Então, vai ser viável eu comprar aquele produto, porque eu sei que ele vai ter uma saída, então ali vai gerar um lucro melhor para a empresa, né? Eu vou estar reabastecendo ali antes do prazo o meu estoque, mas eu sei que eu vou ter um lucro melhor fazendo dessa forma. Pela flexibilidade do processo do produto, né? Então, ali a gente vai ter uma flexibilidade melhor, vai estar trabalhando tranquilo, a gente vai saber que não vai estar faltando material, porque a gente vai ter ali no estoque. E pela rapidez e eficiência no atendimento às necessidades. A gente sabe que cliente feliz, a empresa está crescendo, né? Então, quando você cumpre prazo, quando você cumpre, ou quando você recebe pedido extra, e mesmo assim você diz, não, eu tenho material, dá para me fazer. Então, essas são as principais funções do estoque numa empresa. Estoque de segurança, né? O que seria o estoque de segurança? Segundo o Balot, 2001, os estoques de segurança existem por causa das incertezas da demanda e do lead time, tempo necessário para percorrer todo o ciclo de produção de fornecimento. Né? Então, quando você tem um estoque, por menor que seja na sua empresa, então você já tem ali uma segurança. Né? Você já está seguro ali de qualquer pedido que venha, qualquer demanda que apareça, então ali você já tem aquela segurança de atender aquela demanda. Se a demanda fosse determinística e a reposição fosse instantânea, não haveria necessidade desse tipo de estoque. O que isso quer dizer, né? A gente sabe que se uma empresa tivesse 10 pedidos e isso fosse fixo, e o seu fornecedor fosse pediu, chegou, igual o Sedex, né? Mandou, chegou. Então, não haveria da empresa estocar, correr o risco de ter um prejuízo estocando material, né? Sabendo que ela não vai ter aumento ou diminuição na demanda de pedido, e o seu fornecedor também, por mais o problema que houvesse, o imprevisto que acontecesse, ele estaria ali, pronto para lhe atender? Então, não haveria, ela não correria esse risco. Mas como não existe, né, existe esses fatores externos, então é necessário que se faça esse estoque de segurança. Né? A sua função, o estoque de segurança, né, a função dele é proteger o sistema produtivo quando a demanda e o tempo de reposição variam ao longo do tempo. Aí a gente vai para a classificação dos estoques, né? Como a gente falou nos primeiros slides, os estoques podem ser classificados de acordo com os mesmos critérios de classificação dos materiais. Existe o estoque de matéria-prima, que é o MP, estoque de materiais em processamentos ou em via, estoque de materiais semi-acabados, estoque de materiais acabados ou componentes e estoque de produção acabados, que é a PA. Então, aí a gente vai ver agora o estoque de matéria-prima. Os estoques de MPs constituem os insumos e materiais básicos que ingressam no processo produtivo da empresa. Né? Se eu sou uma empresa de construção civil, minha matéria-prima vai ser o quê? O cimento, areia, tijolo. São os itens iniciais para a produção dos produtos e serviços da empresa. Isso significa que a produção é totalmente dependente das entradas de MP para ter a sua sequência de continuidade garantida.
Geralmente, as MPs são compradas dos fornecedores externos pelos órgãos de compra e, quando recebidas, são estocadas no almoxarifado da empresa. Estoque de materiais em processamento ou em vias. Os estoques de materiais em processamento, também denominados materiais em vias, são constituídos de materiais que estão sendo processados ao longo de diversas seções que compõem o processo produtivo da empresa, pois são materiais em processo de produção ou em vias de serem processados em cada uma das seções produtivas da empresa. Não estão nem no almoxarifado, por não serem mais MP inicial, nem no depósito, porque ainda não são PA. São materiais que ingressaram na empresa na forma de MP, né, aquele produto inicial, saíram do almoxarifado e ainda estão no transitando pela etapa de processo produtivo da empresa em alguma seção. Mais adiante, elas serão transformadas em PA. O que isso quer dizer? Vamos dar um exemplo aqui de eu acredito que seja uma empresa de concreto usinado, né? A gente sabe que a empresa de concreto usinado, ela vai ter o material, a matéria-prima dela vai ser o cimento, brita, areia. Então, ele vai chegar esse material básico lá, vai dar entrada no almoxarifado, que vai ser estocado, ele vai ter a estocagem dele própria. Quando ele sair para ser transformado no concreto, então ele vai começar o processamento dele, né? Ali. Ele não é ainda o concreto, mas também não é mais aquela matéria, aquele material que chegou inicialmente, né? Então, ele está lá em fase de processamento. Ok? Estoques de materiais semi-acabados. Os estoques de materiais semi-acabados referem-se aos materiais parcialmente acabados, cujo processamento está em algum estágio intermediário de acabamento e que se encontram também ao longo das diversas seções que compõem o processamento produtivo. Diferem dos materiais em processamento pelo seu estágio mais avançado, pois se encontram quase acabados, faltando apenas mais algumas etapas de processamento produtivo para se transformar em materiais acabados ou em PA. Certo? Então, eles não estão guardados ainda em um estoque, porque eles ainda estão em processamento, deixaram de ser o material inicial e também ainda não são um material finalizado, ainda não é um concreto, ele ainda está passando aí pelo processamento. Exemplo, se lá no início ele pegou a areia e o cimento começou a misturar, aí agora já não é mais areia e cimento, tem a brita juntamente com a água, né? Então, ainda está nesse processamento. Estoque de materiais acabados ou componentes. Os componentes de materiais acabados, também denominados componentes, referem-se a peças isoladas ou componentes, já acabados e prontos para serem anexados ao produto. São, na realidade, partes prontas ou montadas que, quando juntadas, constituirão o PA. Né? Aqui ele está dizendo que o material já está pronto, mas ainda que não está estocado. Ele já vai passar, está saindo da fase de processamento para ir para a fase de estocagem, que é um novo tipo de estoque, né? Não é aquele estoque inicial daquele material que chegou, aquela matéria-prima que chegou, toda sequinha, né? Toda guardadinha ali. Então, ele passou por aquele processo e agora já vai estar finalizando para chegar a outro tipo de armazenagem. Estoque de produtos acabados, que é a PA. Pronto, agora aqui é onde ele vai pegar aquele concreto, que já agora já é o concreto, já se denomina, né? Então, ele tem como ele denominar. Eu não poderia passar para o meu cliente o material que estava em processamento, porque nem era matéria-prima e também não era concreto, né? Então, não poderia vender aquele material que estava se misturando ali para se transformar no concreto, porque não era um nem o outro, né? Ainda. Então, os estoques de PA se referem aos produtos já prontos e acabados, cujo processamento foi completado inteiramente, constituem o estágio final do processo produtivo e já passaram por todas as fases, como MP, materiais de processamento, materiais semi-acabados, materiais acabados e PA. Então, aqui
Se eu não tiver uma finalidade, se eu não tiver uma demanda ainda para esse concreto, né, de imediato, então eu vou ter que verificar as condições de armazenagem para esse concreto, para que quando houver a demanda, eu já tenha o concreto pronto. O meu cliente ele não vai esperar, né, o concreto finalizar, digamos assim, né, um exemplo que eu estou dando, para que haja um entendimento melhor. E finalizando, a gente está mostrando aqui um diagrama, certo, de como se compõe, resumindo aí o que a gente vem falando, o almoxarifado, né, que é onde entra o material, a matéria-prima, os materiais iniciais, aí você verifica aí estoque de matérias-primas, que vai para o almoxarifado, seções produtivas. Isso é para todas as empresas? Não, isso é para determinadas empresas. Algumas não vão precisar processar o seu material, né, na empresa. Ela vai levar, do jeito que ela comprou a matéria-prima, ela vai usar, vai levar até, digamos, o seu canteiro de obra, se eu for uma empresa de construção civil. A empresa de construção civil, ela vende casas, né? Constrói casas. Então, o prazo final dela vai ser casas. O estoque dela vai ser apenas de matéria-prima. Ela não vai transformar na empresa aquele material, ela vai transformar no canteiro de obra. Então, não vai ter essas seções produtivas aí, né? Essa outra forma de estocagem. E o depósito PA, né? Que é quando tem o estoque de produtos acabados, né? Então, isso aí é para determinadas empresas. E, finalizando aqui, né? As classes de estoque de materiais. Ao conjunto das 4 classes de estoque de materiais, dá-se o nome de estoque total de materiais. E item de estoque é qualquer MP, material componente, ferramenta ou PA que existe em estoque na empresa. Quanto mais complexo ou diversificado for o produto final, tanto maior será a diversidade de itens estocados e tanto mais complicado será a MP, né? Ou seja, quanto mais complexo for o seu produto que você venda, que você oferece na sua empresa, então ele vai ter vários tipos de estocagem, né? Quanto mais processamento ele obtiver, mais tipo de estocagem ele vai precisar, né? Para armazenar aquele produto. Ok? Então, nosso trabalho foi até aqui. Agradecemos a atenção de todos e excelente dia para vocês.